Glórias a Deus pela tua vida. Amém. Glória a Deus por cada um de vocês. Aleluia. Sejam bem-vindos os irmãos que estão em casa assistindo pela internet. Glórias a Deus. Vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça sobre nós. Te entronizamos, Senhor, em meus louvores e te pedimos, Pai, para que o Senhor viesse a este lugar. E por causa da tua palavra, o Senhor está aqui nesse lugar e eu creio. E é por isso, ó Deus, que somos gratos, ó Deus, porque o Senhor não nos entregou a nossa própria sorte. Antes o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna, Deus. E cremos, ó Deus, que estamos caminhando para isso. Por isso clamamos, ó Deus, neste lugar, por cada um dos teus filhos e filhas, ó Deus, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, e que em nome de Jesus Cristo haja transformação, que haja mudança, que haja, Senhor, meu Deus, meu Pai, a diferença, meu Deus, meu Pai, não por causa do homem, mas porque a tua palavra diz que ela não volta vazia, ela cumpre o propósito ao qual ela foi lançada e liberada. Não queremos falar de nós mesmos, ó Deus, mas sim da vontade do teu coração, ó Pai. Sabemos, Pai, que enganoso é o nosso coração. O coração do homem pode fazer muitos planos e projetos, mas a resposta certa vem do Senhor. E por isso, meu Deus, meu Pai, que eu descanso, que eu confio na tua vontade. A tua vontade, Senhor, é boa, é perfeita e é agradável. Por isso, ó Deus, nós cremos, Senhor, nesta noite, que a tua vontade, Senhor, seja estabelecida e prevalecerá sobre a nossa vida. Ainda, Senhor, que a terra se mude, os montes se transportem para o meio do mar, a tua palavra diz que ela continua prevalecendo, a tua palavra. A tua vontade, Senhor, seja feita sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Pega a sua Bíblia, abre comigo no livro de Atos. Eu quero ler a partir do capítulo de número 2. Atos 2. Perdão, capítulo 1. Atos capítulo 1 primeiro, eu quero ler lá a partir do versículo de número 14. Amém. Versículo de número 14 diz assim: E todos estes perseveravam unanimemente nas orações, nas súplicas, e com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? Olhe para mim. Eu estava meditando sobre esta palavra. É um texto muito conhecido. Foi após uma direção, uma orientação de Jesus para que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus. E em obediência eles ficaram ali um tempo determinado em oração, súplicas, e eles perseveravam nisso unanimemente, ou seja, todos tinham o mesmo propósito, era a mesma oração, era a mesma intenção do coração, por causa da direção de Deus. Eu quero falar sobre isso, sobre perseverar em um propósito, perseverar em algo que Deus tem direcionado para as nossas vidas. No capítulo 2, diz no versículo 1 assim: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você observa que, cumprindo o que Jesus havia determinado, o tempo, fala comigo,
O propósito, ele leva tempo, tem um tempo determinado para que um propósito que você faça, ou que Deus tem sobre a tua vida, leva um certo tempo para acontecer. Porque o tempo, ele trabalha nas nossas vidas algo muito sacrificial para nós. Perseverança, paciência e esperança. E a esperança, como diz um ditado, é a que nunca morre, mas se você não consegue ter esperança é porque a tua paciência já foi embora. E a tua perseverança já morreu há muito tempo. Se talvez a tua esperança de que uma promessa ou algo que você tem colocado diante de Deus se cumpra na tua vida, mas você olha ao seu derredor e você não tem mais esperança, é porque muitas coisas já se perdeu no meio do caminho. Aqui nesse texto, no acontecimento de Atos capítulo 1 e 2, eu vejo uma igreja se formando, uma igreja nascendo com um propósito, e todos eram unânimes nesse propósito, na oração e nas súplicas. O que é oração? O que é súplica? Eu quero ir além. O que é um clamor? O que é se derramar diante de Deus? O texto diz, e cumprindo-se, capítulo 2, versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos. Preste bem atenção. A palavra de Deus diz que muito pode a oração do justo. Sim ou não? Sim. Mas também está escrito no Salmo 133, que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. União sim fala de número. Não. União fala de um só. É o que está escrito aqui no texto, unanimemente. Um só corpo, um só amor, um só Espírito. Ou seja, estavam num lugar só e eles eram um em Cristo. Eu costumo usar este exemplo, que isso traz para você um entendimento muito claro do que eu quero dizer a respeito de união, como diz no Salmo 133. Você pega um saco de batata, descasca ele todinho, enquanto que aquelas batatas estão ali dentro daquele saco, ela está em unidade. Ela cria volume por causa de unidade. Você pega aquela batata e espreme ela e faz um pirê de batata. É bom comer pirê de batata, não é verdade? Mas depois você consegue separar o Jorge, o Rafael, a Fabiane. Você consegue separar um do outro, distinguir quem é quem? Não. E quando a Bíblia, o texto está dizendo de unanimemente, ou união, ele está dizendo que quando entramos no propósito de Deus, somos um só. E o problema para os nossos dias é que a igreja não cresce, a igreja não avança, porque cada um está por si. Estamos vivendo os nossos desejos, as nossas vontades, buscando as coisas da terra. E dificilmente, quando Deus traz uma direção para uma igreja, a igreja dificilmente abraça, a igreja dificilmente, Abacuque, abraça o mover de Deus. Dificilmente, por quê? Porque nós estamos vivendo dias de apostasia. Nós estamos vivendo dias de frieza espiritual. Estamos vivendo dias sem entendimento da palavra de Deus. Estamos vivendo dias onde que o temor do Senhor, ele é tão raso e superficial, que se você orar por um pernilongo que está te incomodando ali, para repreender esse bicho, ele não vai sair dali. A nossa fé, a fé da igreja está muito abalada. A fé da igreja, ela está muito circunstancial nos nossos dias. Essa semana eu tive um sonho, e eu orei, foi quando Deus falou comigo isso, unânime. Eu tive um sonho que, por causa de live, num culto como esse, entrava pelas portas da igreja a polícia, me caçando, porque eu estava pregando a palavra de Deus.
E a palavra de Deus, eu não sabia no sonho que a palavra de Deus havia sido proibida de ser mencionada através de lives. E eu comecei a ser perseguido e eu tentava sair daqui e dali. E eu já estava dominado pela polícia. E eu perguntei o que é que estava acontecendo. E os policiais disseram para mim: você está preso por pregar a palavra de Deus. Eu falei: Jesus amado. Já pensou, irmão Jorge? E no sonho eu comecei a orar. Eu falei assim: Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E veio a voz do Espírito no meu sonho e falou bem assim: porque muitos vão procurar a palavra e não vão achar. Muitos vão procurar o Espírito e ele não estará mais sobre a terra. Eu acordei, fiquei pensando, falei: Jesus, o que está acontecendo? Fui orar e o Senhor começou a me falar comigo nesta palavra. A igreja, ela está caminhando a passos largos para viver o reinado do anticristo. A igreja, ela está caminhando a passos largos para viver um tempo de perseguição. Ela está caminhando a passos largos porque se multiplica a iniquidade. A iniquidade é a falta da prática de justiça, segundo a palavra de Deus. É a falta da prática de justiça. Ou seja, se você tem, vou colocar um exemplo simples, como Jesus falou: se você tem 2 túnicas, reparte com quem não tem. Repartir com quem não tem. Nós estamos caminhando a passos largos para vivermos o reinado do anticristo. E a igreja está dormindo. A igreja está em casa assistindo lives. A igreja, ela está, quando está reunida, o propósito não é o mesmo. Sabe por que há muita frieza dentro da igreja? Sabe por que há muita frieza? Eu quero falar uma coisa para vocês. Quarta-feira, eu levei um tapa na cara dos irmãos da igreja. No culto de quarta-feira à tarde agora, estávamos ministrando a palavra, o pastor ministrando a palavra, e na hora da oração, ministrando, tocando ali, e eu senti uma presença de Deus. E antes que eu fosse cantar, Deus entrou naquele lugar, não precisou de música. E Ele começou a tocar nos famintos, nos sedentos. E os velhos começaram a ficar aleluiados dentro da igreja. Uma irmã começou a pipocar, ela dava pulos quase de 1 metro de altura. Ela entrou ali em batalha espiritual, sim, por um propósito que ela tinha. Mas de repente, do outro lado, a irmã começou a falar em línguas. E os jovens que estavam lá quase caíram da cadeira, porque não estavam acreditando no que estava acontecendo. Os jovens estavam só assistindo na plateia, enquanto que os velhos estavam se alimentando e sendo cheios de Deus. Eu ainda sou de uma geração que, quando ia para a igreja, ia muito cedo. O culto começava lá em Brasília, 7:30 da noite, ou 7 horas, não me lembro. Mas 4 horas da tarde nós estávamos na igreja, ensaiando, orando, compartilhando da palavra, se preparando. O dia era preparado para cultuar a Deus. Vou fazer uma pergunta rápida: você prepara um culto para Deus? Ou você participa de um culto? Você está entendendo? Tinha uma grande diferença quando Jesus passava. Aqueles que ficavam na multidão assistindo, vendo Jesus fazer. E tinha aquele que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqueles que faziam a multidão, faziam Jesus parar no meio da multidão, por causa de um clamor. Você entende isso? Um dia Deus me marcou, porque Ele falou no meu coração, que no meio de um culto como esse, ou seja, no meio de multidão de pessoas, de pensamentos, de vozes,
Jesus está passando e ele perguntou: quem você é? No meio da multidão. Eu falei: Jesus, talvez eu não saiba a resposta, mas se for para escolher um, eu quero ser aquele que está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não passe de mim, Senhor. E aí o Senhor falou para mim assim, que de vez em quando, no meio da multidão, Jesus, ele troca olhares, ele para e ele olha nos nossos olhos. Ele não olha para o que eu estou vestindo, ele não olha para a podridão do meu pecado. Jesus, ele parou para leprosos, paralíticos, pessoas deformadas. Ele parou para mortos. E tudo o que tinha no coração dele era o que ele dizia para os discípulos: eu tenho compaixão desse povo. E o olhar de compaixão de Jesus, ele está o tempo todo, não só no culto. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você pode estar no meio da multidão hoje. Você crê que tem uma multidão aqui? Amém? Você pode estar no meio de uma multidão. E Jesus para tudo que está fazendo e olha nos teus olhos. Ele olha para mim, ele olha para você e diz: eu quero te curar, sim. Eu quero que você seja limpo. Eu quero que você veja. Eu quero que você levante e ande. Eu quero que você seja salvo. E quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, unanimemente, com o mesmo propósito, a mesma direção. Veja só, hoje nós estamos vivendo um tempo onde que se fala muito de avivamento. Mas as pessoas estão fazendo ajuntamento, sim. E o ajuntamento, ele não serve de nada se cada um tiver o seu propósito. Porque cada um, quando você começa num ajuntamento, você começa a conversar com algumas pessoas, você observa o propósito do coração de cada uma delas. Elas não estão alinhadas num só corpo, num só espírito. Mesmo assim Deus vem, porque elas estão ali clamando, muitas delas têm fome e sede, mas Deus não pode estabelecer algo. Qual é a diferença de estabelecer uma bênção da bênção? Quando Deus te abençoa, você sai por essas portas, você recebe amanhã ou hoje aquilo que você pediu para Deus. Mas quando Ele estabelece a bênção, nunca mais será necessário buscar sobre aquela determinada área da tua vida, porque Deus estabeleceu. Você está entendendo? Então você começa a observar a divergência de intenção do coração. Um dia eu estava lá em Brasília, num grupo de oração na igreja, ao qual nós dirigimos, eu e a pastora Fabiane, e eu cheguei um pouco tarde, as pessoas já estavam ali começando a orar, um grupo de oração, e nós estávamos, eu vi algumas pessoas sentadas e eu passei por detrás das cadeiras indo para o altar, e eu passei e tinha uma irmã com a Bíblia aberta. Ela estava assim, lendo. E quando eu passei, eu olhei para aquela irmã lendo a Bíblia, o Senhor me deu uma visão, me fez uma pergunta: o que ela está lendo? E eu passando por ela, eu vi os textos da Bíblia. Mas na visão que eu vi, aquela mulher virava as folhas da Bíblia. E Jesus falou no meu coração assim: muitos procuram na minha palavra se alimentar daquilo que está cheio o seu coração. E as palavras não eram palavras, mas quando eu via o que se passava nas folhas, era como se fosse aquelas Bíblias ilustradas de criança, e cada uma delas tinha uma figura,
E quando o Senhor me falou, cada um busca aquilo que está desejando no seu coração, as folhas, quando se passavam, eu via carro, casa, apartamento, emprego, dinheiro. Eu via tantas coisas, eu via casamento. Mas nenhuma daquelas folhas eu via Jesus, nenhuma daquelas folhas eu via cruz, nenhuma daquelas folhas eu via negue-se a si mesmo. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. E aí o Senhor começou a dar um direcionamento para a igreja. E quando aquele grupo se reunia, nós orávamos primeiro pelos propósitos que Deus havia determinado sobre a casa do Senhor. Você está entendendo isso? Se você vai à igreja e Deus dá uma direção para a igreja, você vai orar pelos seus propósitos? Sim. Primeiro o reino, a Bíblia diz. Fala para o teu irmão, primeiro é o reino. Você vai orar primeiro pelos propósitos que Deus tem dado para a igreja. Amém? Quando nós oramos e buscamos as coisas que nós desejamos no nosso coração, foi lido lá no culto agora em Carlos Barbosa, sobre os propósitos do coração, mas a resposta certa vem do Senhor. E foi lido aqui, a irmã nem estava lá porque não teve live, foi lido aqui que o coração do homem é enganoso, na abertura desse culto. Ou seja, talvez você parou por um segundo para pensar se os teus propósitos, os teus sonhos, os teus projetos são os propósitos, os projetos e os sonhos de Deus. Porque o dia que você não receber aquilo que você tanto buscou, você vai culpar Deus porque Deus não deu. Você vai olhar para as pessoas recebendo do seu lado, da sua esquerda, você vai viver literalmente o Salmo 91 ao contrário. 1000 serão abençoados na minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido por essa bênção. Porque nós não estamos vivendo unanimemente a vontade de Deus, como o corpo de Cristo. Você está entendendo? A maior dificuldade das igrejas, escute o que eu vou te falar, é você reunir o povo para orar. Sim ou não? A maior dificuldade das igrejas é levar o povo para o monte. A maior dificuldade para a igreja é chamar a igreja para um jejum. A maior dificuldade da igreja é chamar a igreja para uma escola bíblica. Se é dominical ainda, é de manhã, no domingo de manhã cedo, é mais difícil ainda. Se o culto passar de 1 hora e 15, 1 hora e meia, a gente já fica se coçando. Ai, fantástico, está acabando. Eu estou com fome, amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu nunca me esqueço, um dia nós estávamos no culto, e o irmão se levantou no meio do culto e disse assim: vem cá, vocês não têm vergonha? Tem gente que amanhã acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para ir trabalhar, e vocês já passaram do horário. Detalhe, aquele irmão não trabalhava na segunda-feira de manhã. Ele ia trabalhar na segunda-feira de noite. Você entende? Você está agoniado aí no seu lugar? Sim ou não? Não? Está se coçando. De fato, nós não temos os mesmos propósitos. De fato, não conseguimos viver a mesma direção de Deus. Por que isso está acontecendo com a igreja? Eu conversando com um pastor, é mistério que essas coisas aconteçam. E nós começamos a indagar que nós estamos vivendo algo muito semelhante ao que o povo estava vivendo quando saiu do Egito. Lá no texto diz que era um povo de dura cerviz. Era um povo que murmurava, era um povo que reclamava, era um povo que não queria fazer e cumprir o propósito ao qual Deus os libertou. Mas a Bíblia diz que lá antes de tudo isso, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Sabe o que estava acontecendo? Ninguém estava orando, ninguém estava clamando.
mas a alma, o espírito estava clamando por salvação. E Deus olhou para aquele povo e disse: sim, eu tenho compaixão, vou libertar, mas um propósito eu tenho na vida deles, para que eles abandonem os deuses pagãos e volte para a essência. Eles vão para o deserto para me adorar. E o final da história, Deus ainda promete uma terra que manava leite e mel. Era um propósito de Deus, ir para o deserto para o adorar. Nas primeiras horas da caminhada pelo deserto, antes de chegar, eles já estavam reclamando, já estavam murmurando. Era um povo de dura cerviz. O que é um povo de dura cerviz? Só quer a bênção, só quer a recompensa. Buscam a Deus pela recompensa e não por aquilo que Ele é. Você está entendendo? A maior dificuldade que um líder tem é trazer a igreja para uma visão. Porque você começa a observar, eu e pastor Biratã conversamos algumas coisas essa semana sobre a condução da igreja, a organização da igreja. Precisa ter organização. A Bíblia diz que nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Precisamos sim ter organização. Mas tem coisas que, se nós começarmos a botar em prática, muitos dos que já estão, que a gente pensa que estão firmes ali conosco, vamos dizer: não, pastor, orar na madrugada, jejuar um dia, 3, quem consegue acompanhar o pastor Bira? 41 dias de jejum. Eu não consigo. Eu não dou conta. Vou cair duro. Eu ouvi um testemunho de um rapaz que, quando Deus chamou ele, lá, quando estive em Brasília, Deus chamou ele para andar de uma maneira diferente. Deus falou para ele assim: vai para o monte e jejue 40 dias. Ele falou assim: Deus, você quer me matar? Senhor, em 3 dias eu vou morrer. É esse o teu propósito? Se for assim, tudo bem, mas deixa eu preparar primeiro minha família. Então ele, nesse jejum, Deus falou para ele: não, é 40 dias no monte, orando e jejuando. É, aquele irmão falou assim: amém. Se despediu da esposa, foi para o monte. E a esposa estava preocupada, porque passou o 3º dia, 4º dia, 5º, 10º, 40 dias. O irmão veio para casa só o fiapo, mas chegou cheio da glória de Deus, cheio da unção do Senhor. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele olhou para mim assim no meio da mensagem e disse assim: pastor, eu deixei de ser religioso, eu deixei de ser orgulhoso, eu deixei de ser um homem prepotente e comecei a me humilhar debaixo da mão de Deus. E aí Deus começou a me usar do jeito que eu tanto sonhava. Eu falei: glória a Deus. Eu fechei meus olhos e disse assim: Jesus, não me faça uma proposta indecente dessa, porque eu vou morrer. Mas eu estava falando de morrer fisicamente, morrer para as tuas vontades, para os teus desejos, para os teus sonhos. Você está entendendo? Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja não está mais perseverando no mesmo propósito. Sim, temos a sensação de que estamos saindo de uma pandemia, de que temos a sensação de que as coisas estão melhorando. Quem se lembra, na primeira semana de pandemia, eu me lembro que as pessoas mandavam mensagem dizendo: meu Deus, pastor, eu preciso do culto. Eu quero cantar com os irmãos na igreja. Eu quero orar. Teve gente que falou isso, mandou mensagem para a gente: pastor, eu estou com tanta vontade de orar com a igreja. E agora que não tem mais restrição, não tem mais nada, aonde que estão os irmãos? Olha para as cadeiras que estão em volta de vocês. Não é o mesmo propósito, não é a mesma direção. Embora nós vamos continuar na mesma direção e no mesmo propósito que Deus tem dado. E o problema é que quem não anda na direção de Deus anda no meio da multidão. Você está entendendo isso? Fala para o teu irmão: quem não anda na direção de Deus anda no meio da multidão.
Você pode estar seguindo Jesus e parar no meio do caminho rapidamente por qualquer coisa. Você está entendendo isso? E cumprindo-se o dia, olha só, cumprindo-se o momento onde que Deus estabeleceu a promessa sobre a vida deles, eles estavam em obediência no mesmo lugar, e de repente veio dos céus um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que ele falasse. Mas em Jerusalém que estava habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo dos céus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão, que estava confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. E todos os homens pasmavam-se e maravilhavam-se, porque perguntaram uns aos outros: não são todos esses homens galileus, estes que estão falando? Então, como é que nós ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos, elemitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e nas partes da Líbia como do Cirene, forasteiros romanos, todos judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvidos a nossa própria língua, falando das grandezas de Deus, olha só. E todos se maravilharam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: esses aí estão bêbados. Mas preste bem atenção o que diz o versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, como que no meio dos 11, se levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, que se faça notório isto e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo já a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os servos e as servas naquele dia, e eles profetizarão. E farei aparecer prodígios acima dos céus, e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande dia glorioso do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Tudo isso que Pedro está falando, que Joel profetizou, ainda há de se cumprir na nossa vida, por um único propósito. Versículo 21. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este é o propósito desta igreja: levar as pessoas para mais perto de Deus, para serem salvos. Amém? Esse é o propósito que tem que estar no teu coração. Esse é o propósito, é o objetivo da tua vida: ser salvo. Por isso que a Bíblia diz que preciosa é a morte dos seus santos, porque se eu morrer hoje, vocês podem ter certeza que eu vou morrer feliz, porque eu creio na minha salvação. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu sei aonde que eu vou abrir os meus olhos, diante de Deus, ouvindo a minha voz, a voz do Senhor me chamando: vinde bendito do meu Pai, para o lugar que está preparado para ti.
mas eu busco outro propósito, uma promessa que eu quero ver os céus rasgando, as trombetas soando e meu nome sendo chamado, e eu subindo com esta igreja que vai ser salva. Amém? O propósito de Deus na tua vida é salvação. O propósito de Deus para a tua família é salvação. O propósito de Deus para a tua parentela é salvação. Vamos buscar a direção de Deus, aquilo que Deus está falando para a igreja nesses dias. Perseverar unanimemente no propósito de Deus. Se você botar isso no teu coração, ensinar os teus netos, os teus filhos, que eles têm que ir para o céu, vai chegar um momento onde que Deus vai derramar o Espírito sobre tua vida. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Conforme, olha o que diz, o Espírito liberar sobre a tua vida, você vai fazer. Amém? Vamos se colocar de pé. A palavra perseverar significa quando eu cansei, quando eu não aguento mais, eu continuo fazendo, eu continuo andando, eu continuo crendo. Isso é perseverar. Quando você ouve um não, quando o médico diz para você não tem mais jeito, quando as pessoas falam para você que você não vai dar em nada, você continua crendo, você continua caminhando. Isto é perseverar. Isto é ser longânimo. Quando você está perseverando em Cristo, o Espírito gera na tua vida longanimidade, paciência, que renova e restaura a esperança. E eu creio que nesta noite, por mais tão simples que seja essa mensagem, por mais simples que seja esse culto nessa noite, nós precisamos crer como nós cantamos, que há esperança para o ferido, há esperança para a árvore que foi cortada e está jogada no chão, sem vida. Porque nós cremos que há um rio, fala para o teu irmão, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ela vem do trono do Senhor, e a Bíblia diz que por onde esse rio passar vai ter vida. Por mais que você esteja cortado pela raiz, vai voltar a ter vida. Feche os teus olhos. Vai voltar a ter vida. Vai voltar a ter vida. Vai voltar a ter alegria. Vai voltar a ter alegria. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra que não volta vazia. Nós cremos, Senhor, que não há outra igual, não há ninguém como Tu, que podes fazer todas estas coisas. Nós cremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, na Tua palavra, Jesus. Nos ensina, Senhor, nos ensina a Tua vontade, mostra-nos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua vontade, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo todo ataque de Satanás nos bens. Nós repreendemos agora todo roubo, todo prejuízo. Meu Deus, meu Pai, dá o livramento, dá o escape agora em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, que os teus anjos, Senhor, estejam prontos para nos guardar e nos livrar de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Livra, Senhor, este veículo agora em nome de Jesus. Livra estas vidas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, de todo mal. Todo ataque de Satanás seja quebrado e lançado por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós profetizamos onde que havia morte, haverá vida. Nós profetizamos onde que há enfermidade, haverá cura, em nome de Jesus Cristo. Onde que houver cadeias e grilhões, haverá libertação. Oh Senhor, meu Deus, meu Pai, nós cremos e, Senhor, te louvamos por isso, Pai. Clamamos a Ti, Senhor. Toda a terra, Senhor, tem clamado. Por isso, Senhor, se conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Tome teu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Feche
Feche os seus olhos. Eu quero ministrar esta canção. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorar. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparável, só tu és. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim.
aplauda o Senhor Jesus. Amém.